Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª aula do curso de Ensino de Astronomia no ABC. Eu me chamo Lucas Bueno de Novaes e eu vou ser o professor de vocês dessa aula. Bom, eu gostaria de já começar avisando que, por razões técnicas, essa aula não está acontecendo ao vivo, mas eu acredito que isso não vai atrapalhar em nada o aprendizado de vocês, visto que qualquer dúvida que vocês tiverem ao decorrer dessa aula, vocês podem enviar ela aqui no chat da transmissão, que eu e o restante da equipe do curso a gente vai tentar tá respondendo essas dúvidas para vocês. Além disso, eu gostaria de avisar também que os links, tanto do questionário como o link de confirmar presença na aula, eles já estão disponíveis na descrição desse vídeo. Então, assim que vocês terminarem de assistir essa aula, vocês acessem o link de confirmar presença e confirmem a presença na aula. E também, se quiserem, acessem o link do questionário e respondam ele. Lembrando que ele não é obrigatório de ser respondido e ele é anônimo. Mas seria legal que vocês respondessem para a gente do curso conseguir ver se vocês realmente estão conseguindo captar as informações que a gente está tentando passar para vocês com este curso. Bom, já dei os recados, agora vamos para a aula. Na aula de hoje nós abordaremos os temas Matéria Interestelar e Estrelas, parte 1. Bom, aqui a gente tem um cronograma básico do que a gente vai ver nessa aula. Eu vou começar explicando para vocês a respeito do meio interestelar, mais especificamente do material que é encontrado neste meio interestelar e a sua importância de ser estudado. Depois nós vamos falar um pouco sobre as possíveis formações que este material encontrado no meio ele pode ter, sendo elas as nebulosas e as nuvens moleculares. E esse assunto nos leva ao nosso segundo assunto da aula, que seriam as estrelas parte 1. Nesta aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as características gerais das estrelas e falar sobre o seu nascimento. Nas aulas posteriores a essa, que seria na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre a vida das estrelas, o seu desenvolvimento e a sua morte. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre características gerais e como essa estrela nasce, como as estrelas nascem. Eu acredito que o que a maioria de vocês está esperando dessa aula é que a gente converse a respeito das estrelas, porque, num primeiro momento, até parece ser um assunto mais legal de ser conversado. Porém, não teria como eu começar essa aula falando de estrelas sem antes a gente falar um pouco sobre o material interestelar, falar um pouco sobre o meio interestelar, e vocês já vão entender o porquê. Bem, o termo material interestelar, ele vem para definir todo e qualquer material que a gente encontra ao redor das estrelas, ou seja, todo e qualquer material que é encontrado no meio interestelar. E é importante que a gente estude isso antes da gente, de fato, começar a estudar as estrelas, porque é neste local, ou seja, no meio interestelar, e com este material, ou seja, o material interestelar, que as estrelas vão nascer. Ou seja, o meio interestelar, ele é o local onde as estrelas vão nascer. Ele pode ser considerado o berçário de estrelas. E, consequentemente, é neste meio interestelar o local também onde as estrelas elas vão depositar todo o material que elas vão produzir ao longo de sua vida e, consequentemente, todo o material que ela vai produzir em suas fases finais de vida, ou seja, quando ela está morrendo. Então, este meio interestelar ele também pode ser considerado como um cemitério de estrelas. Além disso, é importante que a gente estude o meio interestelar para acabar com aquela noção errônea de vácuo total. Essa noção, até mesmo antes de montar essa aula, eu tinha. Eu acreditava assim, que a partir do momento que a gente sai da atmosfera terrestre, começa a viajar pelo espaço, tudo que a gente encontraria era um vácuo total. Porém, este meio interestelar, ele não é tão vazio assim como parece, como aparenta ser. Há muito material presente neste meio interestelar. É óbvio que o vácuo também está presente, mas vocês vão ver com essa aula que sim, há material no meio interestelar. Bom, a gente já definiu o que seria o termo material interestelar. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as características deste material, consequentemente as características do meio interestelar, características como a sua composição, como se comporta e outras informações. Bom, a primeira característica importante que eu tenho para falar para vocês a respeito do material que é encontrado no meio interestelar é a sua composição.
Bem, este material ele é composto basicamente por 99% de gás interestelar e apenas 1% de poeira interestelar. Porém, a densidade com que este material ele é encontrado no meio é extremamente baixa. Por exemplo, para o gás, vão ser encontrados apenas um átomo a cada centímetro cúbico do meio interestelar. Comparando com o ar que a gente respira, o ar que a gente respira possui cerca de 3 vezes 10 a 19 moléculas a cada centímetro cúbico. Para a poeira, essa densidade é ainda mais baixa, sendo encontradas apenas 100 partículas a cada quilômetro cúbico do meio interestelar. E isso remete àquela discussão que a gente já teve no primeiro slide a respeito da ideia do vácuo total. Bem, ela é uma ideia sim errada, porém, analisando a densidade que esses materiais são encontrados no meio, a gente percebe que o vácuo ele é sim muito presente. Para ilustrar melhor essa densidade, eu trouxe uma curiosidade. Se a gente conseguisse pegar uma porção do meio interestelar do tamanho da esfera terrestre e a gente conseguisse agrupar todo o material encontrado nessa esfera, esse material ele caberia facilmente dentro de uma bolinha de ping-pong. Outra característica importante é a temperatura do meio. Como o meio interestelar ele é um meio muito vasto, ou seja, muito extenso, é de se pensar que sua temperatura também variará muito. E essa temperatura ela vai depender basicamente da presença ou não de corpos celestes que emitam calor, da presença ou não de estrelas e alguns outros corpos. Em algumas zonas escuras, ou seja, zonas onde não há estrelas próximas, a temperatura média do meio vai chegar a menos 173 graus Celsius. Porém, em locais próximos a estrelas ou outros corpos, essas temperaturas elas podem facilmente chegar a milhares de kelvins. Aqui eu trouxe a imagem de uma gigante azul, onde a sua superfície pode chegar a 20.000 kelvins. Então é de se pensar que todo o meio interestelar ao redor dessa estrela ele vai sim ter temperaturas altíssimas. Porém, como consenso, é adotado que a média do meio interestelar é muito fria, com temperaturas abaixo de menos 150 graus Celsius. Bem, eu já falei para vocês que o material encontrado no meio interestelar ele é composto basicamente de poeira e de gás interestelar. Mas o que seria esse gás interestelar? Qual seria a composição desse gás? Bem, a composição do gás interestelar ela é muito simples. Em número de partículas, esse gás ele é composto de 90% de hidrogênio, e vocês reparem aqui que é o hidrogênio em sua forma mais simples, ou seja, só o H, 9% de hélio e apenas 1% de elementos pesados, como carbono, oxigênio, silício, ferro. Quando a gente vem aqui mais próximo da gente, na nossa Via Láctea, cerca de 10% de toda a massa da Via Láctea ela está sob forma de gás interestelar. E a composição em massa desse gás ela é de 70% de hidrogênio, 28% de hélio e 2% dessa massa ela é composta de elementos pesados, como, por exemplo, como já citados aqui, o carbono, o oxigênio, o silício. Uma dúvida que pode surgir em vocês a respeito da composição desse gás é como é possível determinar tal composição, visto que esse gás ele pode estar a centenas de anos-luz da Terra. Bom, os cientistas conseguem determinar essa composição através dos estudos espectroscópicos, ou seja, eles vão estudar o espectro de absorção ou de emissão desses gases. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples como esses estudos acontecem. Basicamente, vai existir alguma estrela razoavelmente próximo a esse gás. Essa estrela ela vai estar liberando luz. Quando essa luz ela atinge essa porção de gás, a luz vai interagir com essa porção de gás e ela vai interagir ou sendo absorvida ou sendo emitida por esse gás. E essa absorção ou emissão vai depender basicamente da densidade do gás, da temperatura desse gás e do tipo de elemento químico que compõe esse gás. Então,
essa absorção e emissão ela vai ser única para cada gás, o que seria meio que uma impressão digital desse gás. E após os cientistas obterem esses espectros, eles conseguem analisar como que está ocorrendo essa absorção ou essa emissão e, consequentemente, definir de qual elemento químico que esse gás é composto. Foi dessa mesma maneira que o elemento hélio ele foi descoberto. Os cientistas eles estavam estudando o espectro, esses espectros do Sol. E quando eles observaram, eles perceberam que existiam algumas faixinhas de emissão que não correspondiam a nenhum elemento químico já conhecido. Então eles supuseram que existiria um novo elemento químico. E como eles estavam estudando o Sol, eles batizaram esse elemento químico de hélium, que posteriormente também já foi encontrado na Terra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da poeira interestelar. Essa poeira ela é formada principalmente a partir de explosões de supernovas. Supernovas elas são uma das fases finais da vida de uma estrela de grande massa. Quando essa estrela está no seu fim, ela vai expelir todo esse material dela para o espaço. Quando a gente utiliza o termo poeira, a primeira coisa que pode vir na nossa cabeça é a poeira terrestre. Porém, a poeira interestelar ela é bem diferente da Terra, começando pelo seu tamanho. O tamanho dela ele pode ser melhor comparado com o tamanho da partícula de fumaça, que varia de 0,1 a 1 micrômetro. Diferente da composição do gás interestelar, que ela já é bem definida, bem conhecida através daqueles estudos espectroscópicos, a composição da poeira interestelar ela não é ainda muito conhecida. Porém, alguns estudos com o infravermelho eles mostraram fortes indícios que a poeira interestelar ela seja formada principalmente por grafites, ou seja, materiais com carbono em sua composição, por silicatos, ou seja, materiais com silício em sua composição, e ferro e alguns outros metais em menor quantidade. E todos esses elementos eles vão estar envoltos por uma camada de gelo sujo. O gelo sujo seria água com alguns traços de metano, de amônia congelados. Na nossa Via Láctea, apenas 0,1% de toda a massa dela está sob forma de poeira interestelar. Aqui a gente tem uma imagem de como seria, como acredita-se que seja essa poeira interestelar. Aqui os elementos citados com a capa de gelo sujo ao seu redor. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia realizada em um grão de poeira interestelar que ele foi capturado bem próximo à Terra. Uma noção que é importante que vocês tenham é que este material, ou seja, o gás interestelar e a poeira interestelar, eles nem sempre vão se encontrar esparsos, ou seja, espalhados pelo universo. Não, muitas das vezes eles vão se aglomerar, eles vão se agrupar. E esses agrupamentos são agrupamentos assim de anos-luz de comprimento, são aglomerações gigantescas. E com essas aglomerações vão formar os corpos celestes que a gente conhece como nuvens interestelares, que seriam as mais famosas nebulosas e também as nuvens moleculares. Nebulosas e nuvens moleculares nada mais são do que regiões do universo onde a densidade do material interestelar é um pouco mais alta do que o restante. Aqui a gente tem uma imagem de uma nebulosa, que é um tipo de corpo celeste possível de ser formado a partir da aglomeração do material interestelar. Essa é a nebulosa da Lagoa. Ela foi a nebulosa escolhida para ser fotografada no 28º aniversário do telescópio Hubble. Então, quando da próxima vez que a gente olhar para uma imagem de uma nebulosa, que até são bem famosas, sempre a gente vê em redes sociais, a gente pode pensar que simplesmente a gente está vendo poeira e gás interestelar em concentrações mais altas do que
do resto do universo. Essa nebulosa da Lagoa ela tem 55 anos-luz de largura por 20 anos-luz de altura. E lembrando a vocês, um ano-luz ele equivale a todo esse número em quilômetros. Então, as nebulosas elas são corpos celestes gigantescos. Bom, as nebulosas elas vão poder basicamente ser classificadas em duas categorias. Ou elas vão ser classificadas como nebulosas de poeira, ou elas vão ser classificadas como nebulosas de emissão. E essa classificação ela vai depender basicamente de como a nebulosa vai interagir com a luz vinda de alguma estrela que está ali por perto dela. Se essa nebulosa ela cobrir, ou seja, se ela obscurecer a luz vinda dessa estrela próxima, ela vai ser classificada como uma nebulosa de poeira. Caso a luz vinda dessa estrela próxima faça com que a nebulosa brilhe, essa nebulosa ela vai ser consequentemente classificada como uma nebulosa de emissão. A gente vai começar a explicar para vocês a partir das nebulosas de emissão, que são as que brilham. Primeira coisa que eu tenho para falar é que elas são extremamente raras no universo, o que é uma pena, porque elas são corpos celestes um dos mais bonitos de serem observados. Elas representam apenas 1% de todas as nebulosas existentes no universo. Além disso, elas são extremamente quentes, suas temperaturas podem chegar a 8.000 kelvins. E por que, diferente das nebulosas de poeira, as nebulosas de emissão brilham? Primeiramente, para ser classificada como uma nebulosa de emissão, essa nebulosa ela tem que ter em seu interior pelo menos uma estrela jovem. Por quê? Porque uma estrela jovem ela vai produzir uma quantidade de energia na forma de raios UV suficiente para ionizar os gases que formam a nebulosa. E quando esse gás ele se ioniza, ele passa a emitir luz visível, luz que a gente consegue captar. Então, basicamente, o que vai acontecer numa nebulosa de emissão é que essa estrela jovem em seu interior ela vai emitir esses raios UV. Quando esses raios UV se chocam, passam pelos gases, eles vão causar uma excitação no elétron desse gás, fazendo com que este elétron ele salte de uma órbita menos energética para uma órbita mais energética. Quando esse elétron perde essa energia que ele absorveu dessa estrela, ele vai retornar à sua órbita comum. E neste retorno, ele vai emitir um fóton de luz, que é o que a gente consegue captar. Aqui nós temos a imagem de uma nebulosa de emissão, ou seja, de uma nebulosa que brilha. Ela seria a nebulosa da Águia e está a uma distância de 7.000 anos-luz da Terra. A gente pode perceber essa coloração dela tendendo para o vermelho. Isso vai nos indicar que o gás que está sendo ionizado nessa nebulosa é o hidrogênio. Além disso, essa nebulosa ela tem de comprimento, ou seja, ela tem de extensão, 20 anos-luz. E o que significa isso, ter 20 anos-luz de comprimento? Isso significa que se a gente estivesse dentro de uma nave espacial e essa nave espacial estivesse viajando a uma velocidade de aproximadamente 300.000 km por segundo, que seria aproximadamente a velocidade da luz, essa nave espacial ela demoraria cerca de 20 anos para percorrer toda a extensão dessa nebulosa. Então, só mais uma vez relembrando, as nebulosas elas são corpos celestes gigantescos. Um outro tipo de nebulosa que eu também falei para vocês que existem são as nebulosas de poeira. Bom, diferente das nebulosas de emissão, as nebulosas de poeira elas já são mais facilmente encontradas no universo, porque elas representam cerca de 99% das nebulosas existentes no universo. Além disso, outra diferença das nebulosas de emissão é que as de poeira são extremamente frias, e isso ocorre devido a elas não terem aquela estrela jovem em seu interior. E por quê? Diferente das nebulosas de emissão que brilham, as nebulosas de poeira não brilham, muito pelo contrário, escondem a luz. Isso ocorre devido à densidade de gás e poeira que formam a nebulosa de poeira serem muito mais altas do que de outras nebulosas e do que o meio interestelar. Essa densidade em algumas partes pode ser de até 100
de até 1000 átomos a cada centímetro cúbico. Além disso, unindo isso ao fato de que essas nebulosas geralmente são localizadas em regiões escuras, ou seja, regiões pobres em estrelas, não fica difícil a gente entender o porquê essas nebulosas também são conhecidas como nebulosas escuras. Uma noção que é importante que vocês tenham, que quando eu falo que a densidade dessas nebulosas é uma densidade alta, essa densidade é alta quando comparada aos padrões do meio interestelar, quando comparadas em padrões astronômicos. Quando a gente compara essa densidade com o que a gente consegue encontrar na Terra, essa densidade ela pode ser comparada com o melhor vácuo que já foi criado em laboratório na Terra. Ou seja, essa densidade é alta para padrões interestelares. Apesar desse nome que ela tem de nebulosa de poeira, o principal constituinte dessa nebulosa ainda continua sendo o gás. Ela tem esse nome devido à poeira desempenhar um papel que a diferencia do restante das nebulosas, ou seja, a poeira ela vai absorver a luz, toda a luz que incide, ou quase toda a luz que incide sobre essas nebulosas, e fazendo que elas fiquem consequentemente escuras. Aqui a gente tem a imagem de uma nebulosa de poeira, que seria a nebulosa cabeça de cavalo. Essas nebulosas geralmente são maiores que as nebulosas de emissão. Grande parte delas são maiores que o nosso sistema solar por completo. Essa nebulosa cabeça do cavalo, ela está a uma distância de 1500 anos-luz da Terra e ela possui um diâmetro de 7 anos-luz. Eu também falei para vocês que existiam basicamente dois tipos de classificações para as nebulosas, as de emissão e as de poeira. Porém, em menor número, também são encontrados outros tipos de nebulosas. A primeira delas, que eu vou explicar para vocês, são as nebulosas de reflexão. As nebulosas de reflexão são muito parecidas com as nebulosas de emissão. A única diferença que vai ter entre uma e outra é que a nebulosa de reflexão ela não vai possuir aquela estrela jovem em seu interior. Então, o gás que compõe a nebulosa de reflexão ele não vai conseguir ser ionizado e, consequentemente, emitir luz. Então, essas nebulosas de reflexão elas não emitem luz. O que elas conseguem fazer é apenas refletir a luz de alguma estrela próxima a elas. Aqui nessa imagem a gente tem a nebulosa de reflexão Messier 78. E essa luz que a gente consegue ver partindo dessa nebulosa, ela não está consequentemente partindo mesmo dessa nebulosa. Ela está apenas refletindo a luz de alguma estrela que está possivelmente aqui ao seu redor. Um outro tipo de nebulosa são as nebulosas planetárias. Eu gostaria de começar explicando que esse nome planetária ele não tem nada a ver com planetas. Este nome ela tem basicamente porque os seus primeiros observadores conseguiram perceber as semelhanças que elas tinham com os planetas, então a batizaram com este nome. As nebulosas planetárias elas se formam nas fases finais da vida de estrelas gigantes vermelhas. Não se preocupem que nas próximas aulas a respeito de estrelas vocês vão saber o que é uma gigante vermelha. Bem, essa nebulosa, como eu disse, ela se forma na fase final da vida dessa estrela. Por quê? Porque nessa fase final a estrela ela vai expulsar todo o gás que a formava. O que vai restar é somente um núcleo extremamente denso e quente. Por esse núcleo ser muito quente, ele vai conseguir ionizar o gás que restou em seu entorno. E como a gente sabe, o gás ionizado ele vai emitir luz. Aqui é a nebulosa do Anel e essa é a nebulosa Olho de Gato. Elas são nebulosas muito bonitas também de serem observadas. Porém, elas não têm um tempo de duração muito longo. Estima-se que uma nebulosa planetária ela vai durar ali aproximadamente 10.000 anos, o que parece ser muito, porém, para padrões de observações astronômicas, é um período de tempo muito curto. Além das nebulosas, outro tipo de corpo celeste que também pode ser formado a partir do agrupamento do material interestelar são as nuvens moleculares.
Aqui a gente tem a imagem de uma nuvem molecular conhecida como Sagitários B2. E como que dois corpos celestes, ou seja, as nebulosas e as nuvens moleculares, que são formadas a partir dos mesmos elementos, que seriam o gás e a poeira, podem ser diferentes entre si? Bom, a primeira diferença entre as nebulosas e as nuvens moleculares é que as nuvens moleculares são muito maiores, podendo chegar até passar de 200 anos-luz de extensão. Além disso, nuvens moleculares são muito mais densas que as nebulosas. Sua densidade média é de 10 elevado a 12 moléculas a cada metro cúbico. Nuvens moleculares são regiões frias, muito mais frias do que a média do meio interestelar. Sua temperatura ela pode chegar a menos 263 graus Celsius. São compostas, como o próprio nome já diz, predominantemente por moléculas. E isso é um fator assim, muito importante que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque até o momento, quando a gente estava conversando sobre nebulosas, a gente estava falando de corpos celestes formados por gases na sua forma mais comum, na sua forma mais básica, ou seja, a gente estava falando do hidrogênio H, do hélio. Aqui, quando a gente começa a falar de nuvens moleculares, as características que as nuvens moleculares possuem, ou seja, o seu tamanho ser muito maior, a sua densidade ser muito maior, isso propicia que esses átomos que antes são encontrados na sua forma mais simples nas nebulosas, aqui esses átomos eles conseguem se ligar uns aos outros, formando as moléculas. Desde as moléculas mais simples, como as diatômicas, o hidrogênio molecular, até mesmo as mais complexas, como a amônia. Eu coloquei aqui o H2 em tamanho maior, porque o H2 ele é o principal constituinte das nuvens moleculares. A sua diferença de concentração para os demais elementos é de até 1 bilhão de vezes mais que os outros. Porém, nessas nuvens também há a presença do gás naquela forma mais simples, na forma que estão presentes nas nebulosas. E também há nas nuvens moleculares a presença da poeira interestelar, que no caso, a poeira interestelar na nuvem molecular, ela vai desempenhar um papel protetor. A poeira ela vai proteger as moléculas da radiação do espaço. Ou seja, a poeira vai absorver essa radiação, impedindo que essas moléculas elas se desintegrem. Diferente do hidrogênio que é encontrado nas nebulosas, o hidrogênio em sua forma mais simples, o hidrogênio molecular, que é o principal constituinte das nuvens moleculares, ele apresenta certos problemas de visualização através de estudos espectroscópicos comuns. Por isso, para que os cientistas consigam estudar essas nuvens, eles procuram pelos outros elementos que a compõem. Eles procuram pela água, pelo ácido cianídrico, pela amônia. Porém, quando a gente compara a concentração destes elementos com a concentração do hidrogênio na nuvem, ela é muito baixa, sendo a concentração do hidrogênio até bilhões de vezes mais do que a concentração desses outros elementos que são utilizados para a realização dos estudos espectroscópicos. Porém, com os estudos que já conseguiram fazer até o presente momento, eles concluíram que as nuvens moleculares elas nunca vão ser encontradas isoladas. Longe disso, elas vão ser encontradas em aglomerados, em complexos que podem ter até 50 parsec de extensão. Além disso, só aqui na nossa Via Láctea conseguiram concluir que existem cerca de 1000 destes complexos presentes aqui. E por que, mesmo sendo difícil o estudo dessas nuvens moleculares, é importante a realização destes? Porque é nesta nuvem molecular o local onde os planetas e as estrelas vão nascer, sendo elas consideradas os berçários do universo. Além disso, na nossa Via Láctea há material suficiente nessas nuvens moleculares para a formação de milhões de estrelas como o nosso Sol. E esse assunto nos leva ao nosso segundo e mais legal assunto da aula,
que seriam as estrelas parte 1. Bom, eu acredito que um dos primeiros contatos que todo mundo tem com a astronomia são com as estrelas, porque a noite não estando nublada, elas vão estar lá. E isso faz com que elas comecem a passar até desapercebidas no nosso dia. Às vezes a gente nem se dá conta que o céu está estrelado. Pode ser também que a gente nunca nem se perguntou o que seriam esses pontinhos brilhantes que a gente vê no céu todas as noites limpas. Então, visando isso, a primeira coisa que eu gostaria de propor para vocês neste início de explicação a respeito de estrelas é que vocês aí mesmo, na mente de vocês, bem rapidinho, formassem uma definição para o que seriam as estrelas. Uma definição para o que seriam esses corpos celestes que aí a gente vê à noite brilhando no céu. Bom, acredito que vocês já tenham conseguido formar uma definição. Eu também acredito que poucos, ou até mesmo nenhum de vocês, definiu as estrelas como sendo a matéria-prima de nós mesmos. Grande parte dos átomos que compõem o nosso corpo se originaram no núcleo de uma estrela que há bilhões e bilhões de anos atrás explodiu, liberando todos esses átomos para o universo, possibilitando a nossa formação. Então, possivelmente, um átomo encontrado na sua mão direita se originou em uma estrela diferente da de um átomo encontrado em sua mão esquerda. Saindo um pouco dessa visão filosófica e partindo para uma visão mais científica, as estrelas elas podem ser definidas como sendo esferas muito massivas e muito brilhantes, constituídas de gás a temperaturas altíssimas, esse gás sendo principalmente o hidrogênio. Além disso, para que toda essa massa de gás se mantenha íntegra, ou seja, para que toda essa massa de gás se mantenha coesa, se mantenha agrupada em formato de esfera, só vai ser possível através da ação da gravidade gerada por essa própria massa. Ou seja, a estrela ela só vai se manter sendo uma estrela devido à sua gravidade gerada pela própria massa que a constitui. Só na nossa Via Láctea estima-se que existam pelo menos 200 bilhões dessas esferas massivas e brilhantes, ou seja, existam pelo menos 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Além disso, para que as estrelas elas consigam se manter vivas, elas vão utilizar como fonte de energia a fusão nuclear dos elementos que a constituem, ou seja, ela vai transformar a própria matéria que a constitui em energia, ela vai queimar, vamos dizer assim, queimar o material que compõe ela para transformar em energia para que ela consiga viver. A partir disso, não fica difícil de a gente pensar que uma estrela ela não vai viver para sempre. Porque a partir do momento que ela precisa queimar o seu constituinte, ela precisa transformar o que forma ela em energia, ela não vai conseguir durar para sempre. Essa transformação da matéria em energia pode ser equacionada através da equivalência massa-energia de Einstein, que diz que o total possível de energia produzida é dado pela multiplicação da massa que é perdida vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Como exemplo disso, eu trouxe o nosso Sol, que estima-se que a cada segundo ele transforme todo esse número em massa em energia. Estima-se que o Sol já está transformando a sua massa em energia há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e estima-se também que ele ainda tem massa suficiente para transformar em energia por mais ou menos aí uns 5 bilhões de anos. Então a gente pode ficar despreocupado que enquanto a gente estiver nessa Terra, a gente ainda vai ver o nosso Sol desse jeitinho que ele é. E como que as estrelas vão gerar essa energia necessária para a sua sobrevivência? Bom, como eu falei para vocês anteriormente, as estrelas elas vão utilizar o mecanismo de fusão nuclear para gerar essa energia. A fusão nuclear nada mais é do que a fusão de dois núcleos de elementos mais leves, resultando em muita energia, e núcleos de elementos mais pesados. Porém, para a realização dessas reações de fusão nuclear, é necessário que um ambiente extremamente energético, porque por si só, ao natural, estes dois núcleos de elementos eles vão se repelir, vai existir uma força de repulsão entre esses dois núcleos.
E para que se vença essa força de repulsão, possibilitando a fusão desses dois núcleos, é necessário de muita energia. E este ambiente extremamente energético nós vamos encontrar no núcleo das estrelas. Por quê? Porque o núcleo das estrelas é um ambiente extremamente quente e extremamente massivo. Por exemplo, o núcleo do nosso Sol ele vai ter temperaturas ali de 15 milhões de graus Celsius e pressões de até 340 bilhões de atmosferas terrestres. Então, unindo esses dois fatores, a gente percebe que o núcleo das estrelas ele é um ambiente extremamente favorável para a realização das reações de fusão nuclear. Bem, em estrelas que estão em sua principal fase de vida, ou seja, as estrelas que estão na sequência principal, que é o caso do nosso Sol, a fusão que vai acontecer no seu núcleo será do elemento hidrogênio se fundindo em elemento hélio ao final dessa reação. Em estrelas em outras fases, outras fusões acontecerão, mas em estrelas da fase da sequência principal, a fusão que ocorre é do hidrogênio em hélio. Para estrelas de massas semelhantes a massas do Sol, ou seja, para estrelas com até mais ou menos ali 1,2 massas solares ou menos que isso, estrelas de menores massas que o Sol, a fusão nuclear ela vai acontecer através de um mecanismo conhecido como cadeia PP, que significa cadeia próton-próton, que basicamente é um mecanismo de como vai ocorrer essa fusão nuclear nessas estrelas de baixa massa. Essa cadeia PP ela está exemplificada nessa imagem aqui ao lado. Eu vou explicar para vocês como ocorre essa fusão nuclear no núcleo das estrelas de uma forma bem simples. Bom, essa reação ela se inicia com 4 núcleos de hidrogênio, ou seja, com 4 prótons de hidrogênio. Esses 4 núcleos eles vão se fundir aos pares. Então vai acontecer uma fundição aqui e outra fundição aqui. Como resultado dessa primeira fusão nuclear, nós teremos neutrinos, que seriam subpartículas não interessantes para o entendimento dessa reação de geração de energia. E também pósitrons. Os pósitrons rapidamente se aniquilarão com os elétrons, gerando muita energia. Também como resultado dessa primeira fusão, nós teremos um núcleo de deutério. Deutério seria o hidrogênio que, além de um próton em seu núcleo, ele também possui um nêutron. Este deutério, ele novamente vai se fundir com um núcleo de hidrogênio e como resultado dessa segunda fusão, nós teremos raios gama, que seria a energia propriamente dita, e também um núcleo de hélio 3. Esse núcleo de hélio 3, mais uma vez, se fundirá com outro núcleo de hélio 3, resultando em 2 prótons de hidrogênio que darão continuidade a essa reação de fusão nuclear e também a um núcleo de hélio 4. E por que essa reação de fusão nuclear gera tanta energia que mesmo a gente estando a toda essa distância do Sol, ainda assim a gente consegue sentir essa energia? Muito mais do que isso, a gente necessita dessa energia para a nossa sobrevivência. Bom, como eu expliquei para vocês, ao início da reação de fusão nuclear, foram necessários 4 núcleos de hidrogênio, ou seja, foram necessários 4 prótons de hidrogênio, que ao final da reação resultaram em um núcleo de hélio 4. Porém, quando a gente compara a massa desse hélio 4 gerado com a massa desses 4 hidrogênios, a gente percebe que a massa desse hélio 4 só representa 99,3% da massa desses 4 hidrogênios. Então, para onde foram estes 0,7% em massa? Ele não pode simplesmente ter sumido da reação. Não, isso não acontece. Estes 0,7% em massa foram convertidos em energia. E essa energia ela pode ser quantificada através da equivalência massa-energia de Einstein. Essa equação ela diz que a energia produzida se dará pela multiplicação da massa convertida em energia pela constante da velocidade da luz no vácuo. A constante da velocidade da luz no vácuo, por si só, já é um número muito grande, como vocês podem perceber aqui. Além disso, essa constante ela está sendo elevada ao quadrado. Então, isso nos mostra que mesmo para pequenas quantidades de massa, será gerada muita energia, visto que essa massa está sendo multiplicada por um termo gigantesco.
E é por isso que a reação de fusão nuclear, que é a conversão da massa em energia, ela gera muita energia. Durante o processo de formação estelar, algumas características podem ser adquiridas de forma diferente entre as estrelas. Uma dessas características é a massa dessa estrela. Essa massa sendo diferente vai levar consequentemente a capacidade de fusão nuclear diferente, que por sua vez vai levar a uma luminosidade e a uma temperatura diferente entre as estrelas. Então, estes dois fatores podem ser utilizados na classificação das estrelas. A gente vai perceber ao longo dessa aula e da próxima aula que a massa, a característica massa da estrela, ela vai estar diretamente ligada a diversos fatores da vida da estrela, como por exemplo o seu próprio tempo de vida. Então a gente pode utilizar esses dois fatores, luminosidade e temperatura, que variará de acordo com a massa da estrela, para classificá-las. Essa classificação eu gostaria de começar já falando uma exceção a essa classificação, que são os objetos celestes que, em seu período de formação, só conseguiram agregar massas abaixo de 0,072 massas solares. Sempre que vocês verem esse símbolo aqui, é que está sendo comparado ao Sol. Então, nesse caso, para objetos com massa abaixo de 0,072 massas solares, esses objetos eles não vão possuir aquelas características propícias à realização da reação de fusão nuclear. Então, esses objetos eles não vão conseguir estabelecer uma fusão do hidrogênio em hélio dentro de seu núcleo. Então, estes objetos eles não podem ser classificados como estrelas. Eles são classificados como as anãs marrons, que seriam meio que estrelas fracassadas que utilizam outras formas de fusão para gerar a sua energia, não sendo a fusão do hidrogênio em hélio. Então elas não são consideradas estrelas, são sim estrelas fracassadas. Aqui a gente tem uma imagem de uma anã marrom. Então, as anãs marrons, elas vão estar ali numa classe entre planetas e entre estrelas, não sendo nenhum nem outro, porque ela não vai possuir massa suficiente para ser considerada uma estrela e ela possui muito mais massa do que poderia ter para ser considerada um planeta. Além da determinação da composição do gás encontrado no meio interestelar, os estudos espectroscópicos também possibilitam que seja determinada a temperatura da superfície das estrelas. Então, quando a gente pega os espectros de emissão e absorção das estrelas, a gente consegue ver o comprimento de onda que mais está sendo emitido por essa estrela. Pegando essa informação e colocando na lei de Wien, é possível determinar a temperatura que a superfície dessa estrela terá. Além disso, utilizando ainda o espectro de emissão dessa estrela, também é possível determinar a cor aparente que essa estrela terá, porque este espectro ele vai mostrar uma maior tendência de emissão nos comprimentos de onda da cor que essa estrela ela vai ter. Então, em uma única classificação, a gente consegue obter 3 informações a respeito deste conjunto de estrelas que é classificado. A gente consegue obter as características do espectro dessas estrelas, ou seja, todas as estrelas que possuem um espectro parecido umas com as outras podem ser classificadas na mesma classe, que seria essa primeira classe, que ela variará de O até M. Além disso, também podemos obter informações a respeito da temperatura da superfície dessa estrela, ou da faixa de temperatura. E também, por último, conseguiríamos obter qual cor tenderá a ser aparente nessa estrela. Então, é possível criar essa classificação e agrupar todas as estrelas que possuem essas características em comum em um único grupo. Aqui nós temos essa classificação. Essa classificação a classe espectral vai variar de O até M, sendo as estrelas da classe espectral O as mais quentes, as mais brilhantes,
de cor tendendo para o azul, porém elas são muito raras de serem encontradas. Essa classificação ela vai até as estrelas de classe espectral do tipo M, que são as estrelas, assim, vamos dizer, mais frias e que sua cor vai tender para o vermelho. O nosso Sol ele se encontra na classe espectral G, ou seja, todas as estrelas que têm um espectro de emissão parecidos com o do nosso Sol também serão classificados nessa classe espectral G. A temperatura da superfície do nosso Sol, da classe que o nosso Sol está classificado, será de 5 a 6 mil kelvins, e a cor que essas estrelas parecidas com o nosso Sol tenderão serão a cor amarela. Aqui eu trouxe uma imagem comparativa de uma estrela que é classificada como do tipo O, ou seja, uma das estrelas mais quentes e mais raras, com o nosso Sol, que é classificado na classe espectral G. Essa estrela, a Unitac, ela é conhecida como uma das Três Marias. Então a gente pode perceber que além delas serem muito quentes e muito brilhosas, o tamanho delas, quando comparadas com estrelas de classes mais inferiores, também vai ser muito diferente. Nessa imagem aqui dá para a gente ver isso melhor. As estrelas classificadas como O, elas são muito maiores do que as estrelas classificadas como a classe M. E isso nos mostra, mais uma vez, como o fator massa ele está diretamente ligado com diversas outras características das estrelas. Porque essa estrela, por possuir muito mais massa que o nosso Sol, consequentemente, também vai estar disponível muito mais massa de hidrogênio para ser queimado por meio da fusão nuclear e transformado em energia. E essa energia ela vai se mostrar com o aumento da temperatura e da luminosidade dessa estrela. As estrelas também vão poder ser classificadas de acordo com a sua luminosidade. Quando a gente começa a falar de luminosidade de estrela, pode surgir algumas dúvidas na nossa cabeça. Porque, a primeiro momento, vai parecer para a gente que a estrela mais luminosa do céu é o Sol, visto a diferença que a luminosidade do Sol vai ter diante das outras estrelas. Por exemplo, durante o dia a gente nem consegue mesmo observar outras estrelas devido à grande luminosidade do Sol. Porém, para criar essa classificação de luminosidade de estrela, não é esse fato o que a gente vê que é utilizado como um critério, porque o que a gente vê vai depender da distância que a gente está dessa estrela. Como o Sol ele está muito mais próximo da gente do que as outras estrelas, que podem estar a milhares de anos-luz distantes, é óbvio que ele vai aparecer como sendo a estrela mais luminosa. Então, para criar uma classificação certa da luminosidade das estrelas, é utilizada a luminosidade absoluta dessa estrela, que seria analisar essa luminosidade a uma mesma distância, ou seja, colocar todas as estrelas que se deseja classificar em pé de igualdade, vamos dizer assim, a uma mesma distância. Essa distância ela foi definida como sendo uma distância de 10 parsecs. Então, coloca-se todas as estrelas a uma mesma... Coloca-se não, vamos dizer assim, é definida uma mesma distância entre o observador e essas estrelas, que seria a distância de 10 parsec. A partir daí, é possível sim determinar a luminosidade absoluta dessa estrela, ou seja, a luminosidade real dessa estrela. A partir daí é possível criar essa classificação. Essa classificação ela começará na classe 1, que são as hipergigantes, e elas decrescerão até chegar na classe 7, que seriam as anãs brancas. O nosso Sol, assim como todas as estrelas presentes que estão na sequência principal, elas são classificadas como estrelas de classe de luminosidade 5 anãs. As estrelas da sequência principal são estrelas que estão em sua fase da vida, que em seu núcleo está ocorrendo a fusão do hidrogênio em hélio, assim como o nosso Sol. O nosso Sol também está nessa fase sequência principal. Outro fator que é importante a gente ter em mente é que a luminosidade da estrela ela vai depender sim da temperatura dessa estrela, mas ela também vai depender do tamanho dessa estrela, da área dessa estrela, porque uma estrela com uma área muito maior,
consequentemente, também vai existir uma área muito maior que está emitindo luz. Uma estrela com uma área menor, vai ser mesmo ela sendo muito quente, vai ser uma área menor que está emitindo essa luminosidade. Isso fica mais claro no próximo slide e vocês vão entender melhor isso. A gente pode pegar essas duas características que se diferem entre as estrelas, ou seja, a luminosidade e a sua temperatura, e organizar essas duas características em eixos de um diagrama. Então a gente coloca vamos dizer assim, no eixo Y a luminosidade dessa estrela e no eixo X a temperatura da superfície dessa estrela. A partir daí, a gente consegue posicionar dentro desse diagrama todas as estrelas conhecidas. Nesse diagrama, a gente vai poder observar todas as estrelas que estão na sequência principal, ou seja, aquelas estrelas que estão queimando hidrogênio em seu núcleo. Esse assunto de sequência principal ele vai ser melhor abordado na aula da semana que vem. Esse diagrama ele chama diagrama de Hertzsprung-Russell, mas às vezes, para facilitar a pronúncia do seu nome, muitas vezes são utilizados simplesmente diagrama HR. Nele, a gente consegue obter algumas características interessantes a respeito das estrelas. Por exemplo, para uma mesma temperatura, ou seja, vamos pegar aqui 3.000 kelvins, a gente consegue tanto obter estrelas com uma luminosidade baixa, como estrelas em uma luminosidade muito grande. Essa diferença de luminosidade para uma mesma faixa de temperatura vai acontecer devido ao que eu expliquei no slide anterior, devido à área dessas estrelas. Então, estrelas com áreas maiores, mesmo possuindo mesmas temperaturas que uma estrela de área menor, ela vai ser mais luminosa, porque vai ter uma área maior de emissão dessa luminosidade. Ao passo que a gente pode pegar uma estrela muito quente, por exemplo, as anãs brancas, que também é um tema que vai ser melhor abordado na aula da semana que vem. A gente pode pegar uma anã branca com uma temperatura de superfície altíssima, liberando os 20.000 kelvins, que vai ter uma luminosidade bem menor do que uma supergigante que tem uma temperatura de superfície apenas de 3.000. Isso vai acontecer por quê? Porque a área dessa anã branca ela é muito menor. Então, a luminosidade emitida por essa anã branca ela vai ser muito menor do que uma supergigante, mesmo a supergigante sendo mais fria que ela. O nosso Sol, se eu não me engano, ele é o número 7. Essa luminosidade ela é realizada em comparação ao nosso Sol, por isso o nosso Sol ele vai ser atribuído para ele um valor 1, e o restante das estrelas, a luminosidade delas vão ser comparadas em relação ao nosso Sol. Então, nesse diagrama a gente consegue perceber que existem estrelas até 1 milhão de vezes mais brilhantes que o nosso Sol, ao passo que também existirão estrelas muito menos luminosas que o nosso Sol. Com a análise do diagrama de HR também é possível a gente ver como que as estrelas elas vão evoluírem, como que vai acontecer essa mudança na fase da vida dessas estrelas. Por exemplo, aqui a gente pode observar que todas as estrelas da sequência principal estão representadas, mas também as estrelas que estão em outras fases também são representadas, como as estrelas gigantes, supergigantes e as anãs brancas. Esse assunto de fase das vidas das estrelas também será um assunto abordado na aula da semana que vem. Aqui eu trouxe mais uma imagem comparativa, ela está em escala, mas eu acredito que vocês nem devam estar conseguindo ver direito o Sol, ele é basicamente um pixel dessa imagem. O Sol ele está sendo comparado com uma estrela UY Scuti, que é uma estrela classificada como supergigante vermelha. Mesmo essa estrela UY Scuti tendo uma temperatura de superfície de cerca da metade da temperatura de superfície do Sol, ela vai ser muito mais brilhante que o Sol quando comparadas em termos absolutos. Isso porque a área dessa estrela é visivelmente muito maior que a área superficial dessa estrela, ela é muito maior que a área superficial do nosso Sol. Então, ela vai ser, consequentemente, muito mais brilhante em termos absolutos do que o nosso Sol. Aqui nós temos mais uma imagem comparativa
Dessa vez, o Sol está sendo comparado com uma estrela denominada Ogli TR-122b. Essa é uma das menores estrelas conhecidas em quesito de massa. Ela possui apenas 10% da massa solar. Então, por pouco, essa estrela não se tornou uma anã marrom em seu período de formação. Se ela possuísse no máximo 8% da massa solar, ela possivelmente teria se tornado uma anã marrom. Mas como ela possui, além de 8%, ela possui 10%, em seu núcleo existem as características propícias para a realização da fusão do hidrogênio em hélio, então ela é considerada uma estrela. Ela possui apenas 10% da massa solar, porém, a densidade dessa estrela é de 50 vezes a densidade do Sol. Isso faz com que a temperatura da superfície dessa estrela ela seja muito parecida com a temperatura da superfície do Sol, variando ali de 5 a 6.000 kelvins. Porém, por ser uma estrela de raio menor, o Sol vai ter uma luminosidade absoluta muito maior que a Ogli TR, mesmo a temperatura de superfície dela, das duas sendo ali parecidas. Nessa imagem também está sendo comparado com Júpiter, porque como sabemos, Júpiter é basicamente uma bola de gás. Então, se Júpiter, nos seus períodos de formação, tivesse agregado 80 vezes mais massa do que ele possui, possivelmente Júpiter teria se tornado uma anã marrom. Caso essa agregação fosse de 1000 vezes mais massa do que ele possui, ele também poderia ter se tornado uma estrela. Por fim, aqui eu trouxe mais uma comparação. Nessa aqui eu acredito que vocês não estão conseguindo ver o mesmo Sol. O Sol aqui ele está sendo comparado com as estrelas mais brilhantes do céu noturno. A Antares, que ela seria a 15ª estrela mais brilhante do céu noturno. Betelgeuse também seria uma estrela bem brilhante do céu noturno. A gente pode perceber a diferença do raio dessas estrelas quando comparadas com o raio do Sol. O que vai fazer, mais uma vez, com que a luminosidade absoluta dessas estrelas também seja muito maior que a luminosidade do Sol. Bom, até o momento eu já falei para vocês a respeito das características gerais das estrelas. A partir de agora e na aula da semana que vem, a gente vai acompanhar os períodos da vida de uma estrela e as características desses períodos. Na aula de hoje será abordado o período apenas do nascimento dessas estrelas, que é um período assim, crucial que determinará várias outras características ao longo da vida da estrela. Aqui ao fundo eu trouxe uma imagem de uma nuvem interestelar, que é conhecida como os pilares da criação. Elas são uma imagem bem famosa, acredito que vocês já tenham visto ela em algum lugar. Bom, o nascimento de uma estrela ele acontecerá nas já citadas nuvens moleculares. As nuvens moleculares nada mais são do que regiões do espaço, regiões do universo, onde a densidade de moléculas, poeira interestelar e gás interestelar é muito alta. Essas regiões elas têm tipicamente massas de 10 elevado a 5 massas solares, ou seja, são regiões onde há muita matéria junta. Porém, essas nuvens moleculares elas são estáveis, mesmo tendo temperaturas baixíssimas, próximas a menos 250 graus Celsius, essa temperatura ela vai gerar uma pressão térmica que vai contrabalancear a pressão gravitacional causada por essa matéria. A pressão gravitacional é o que vai tentar fazer com que essa nuvem se colapse, possibilitando a formação de estrela. Porém, a pressão térmica existente dentro de uma nuvem molecular ela vai contrabalancear, fazendo com que essa nuvem ela fique estável. Então, para que ocorra o nascimento de uma estrela, é necessário que algum fator externo a essa nuvem molecular quebre esse balanço. É necessário que algum fator externo ele perturbe esse balanço entre a força gravitacional que aparece devido à massa dessa matéria com a pressão térmica que é gerada pela agitação das partículas no interior de uma nuvem molecular. Essa imagem ela é uma imagem muito interessante. Ela é uma imagem de uma nuvem molecular chamada NGC 3603. Por que ela é interessante? Porque em apenas uma imagem a gente consegue
observar duas coisas distintas. Nesse canto da imagem, a gente consegue perceber um aglomerado de estrelas recém-formado, que acabou de se formar nessa nuvem molecular. Então a gente pode perceber que ao redor dessas estrelas recém-formadas, a gente já não vê mais a nuvem molecular em si, a gente não vê mais o material interestelar, porque ele foi utilizado na formação dessas estrelas. Porém, nessa parte da nuvem molecular, a gente ainda consegue perceber que está acontecendo o nascimento de estrelas. A gente pode perceber isso devido ao brilho presente nessa região e ainda ocorre a presença da nuvem molecular nessa região. Então, ela é uma imagem assim, muito completa, que em uma mesma imagem a gente consegue ver essas duas coisas distintas. Então, por si só, uma nuvem molecular ela não é suficiente para a formação de uma estrela. Quando algum fator externo ele perturba essa nuvem molecular, esses fatores externos podem ser, por exemplo, explosões de supernovas ou alguma interação gravitacional com alguma outra galáxia. Quando é perturbada essa estabilidade dessa nuvem, ela começa a colapsar. Ela vai colapsar quando a força gravitacional ela vence a tensão térmica que estava presente nessa nuvem. Quando a força gravitacional vence a pressão térmica, uma molécula começa a atrair outra molécula, porque a força gravitacional, essa interação entre elas, faz com que uma se atraia para próxima da outra. E isso vai virar meio que um círculo vicioso, porque quanto mais moléculas são atraídas juntas uma da outra, maior vai ser essa força gravitacional desse bolo, o que vai fazer com que mais massa ainda seja atraído. E isso vai continuar até que esse bolo que foi condensado, que foi atraído, ele comece a se fragmentar. Então, aquela nuvem que antes era uma nuvem, ela era densa, porém não tão densa, devido a instabilidades, devido a ela começar a colapsar, a força gravitacional dessas moléculas, ela criou um aglomerado muito mais denso. E esse aglomerado, devido à própria força gravitacional de sua massa, ele começa a se partir em, vamos dizer assim, ele começa a se fragmentar em nuvens de tamanhos menores, porque a gravidade ela não vai atuar igualmente ao longo dessa nuvem. Então, ela vai se fragmentar e cada fragmento desse vai seguir um rumo. E isso explica também essa fragmentação, ela consegue explicar a existência dos aglomerados estelares, ou seja, estrelas muito próximas uma das outras que se formaram ali muito juntas. Dependendo da massa desse fragmento, ele vai seguir um destino diferente. Para o fragmento que se tornará uma estrela, a gravidade ela ainda vai continuar atuando, puxando cada vez mais material da nuvem molecular e comprimindo esse material em torno de um único ponto. E como a gente sabe, quando a gente comprime um gás, esse gás tende a esquentar. A gente pode fazer uma analogia assim bem boba com o que acontece quando a gente está enchendo o pneu de uma bicicleta. Quando a gente comprime o gás dentro da bomba da bicicleta, a gente percebe que a bomba ela vai esquentar. Aqui o que acontece é muito parecido. Quando essa gravidade atuando pega mais material e comprime esse gás em um único ponto, a temperatura aqui ela vai aumentar muito. Então esse processo vai cada vez mais agregando massa para esse fragmento e agregando também muita calor. Vai cada vez mais aumentando a temperatura deste aglomerado de gás. O fragmento se colapsando, ele não é estático, ele possui, quando ele começa a colapsar, ele adquire rotações muito altas. E essa rotação ela é transferida também para o material ao entorno deste fragmento, para o material que está sendo puxado. Então, com essa rotação, o material ao redor deste fragmento ele vai formar uma estrutura parecida com um disco ao redor deste fragmento que está colapsando. A gente pode perceber nessa representação artística o que acontece. Então, com a rotação deste fragmento, todo o material ao redor dele também começa a rotacionar e por um efeito que a gente pode comparar com o vestido, uma saia de uma bailarina, quando ela começa a rodopiar essa saia, ela levanta e tende
a ficar ali ao redor, a gente pode perceber que vai acontecer a mesma coisa. Esse gás ele vai meio que formar um disco achatado ao redor desse ponto, e esse disco ele também vai ter velocidades, ele também vai rotacionar. O fragmento que está se colapsando ainda ele não é visível devido a todo o material encontrado ao redor dele. Porém, esse disco que eu falei para vocês que se forma ao redor dele, ele é visível. Aqui nós temos uma imagem. O nome desses discos é o disco de acreação. Aqui é o disco de acreação HH30. Então a gente percebe que esse disco ele é sim visível, ele é captável. Mas o fragmento que está colapsando ele não é visível ainda, devido a todo o material que se encontra ao seu redor. Esse disco de material ao redor desse fragmento colapsando, ele começa a girar cada vez mais rápido, e isso faz com que ainda mais material seja atraído por força gravitacional e comprimido neste fragmento central, neste bolo de gás central. E ao passar dos anos, isso vai agregar muita massa para este fragmento central, o que vai fazer com que sua temperatura também aumente muito. Então, vai ser criado nessa região central um núcleo muito denso e quente, e a ele nós damos o nome de protoestrela. Ainda não pode ser considerada como uma estrela, e vocês já vão entender o porquê. Mas já é um núcleo muito denso, ou seja, com muita massa comprimida e muito quente. É nessa protoestrela onde ocorre a dissociação do hidrogênio molecular, ou seja, do H2, que é o principal constituinte das nuvens moleculares, em H, que seria o principal constituinte das estrelas. Então, devido a toda a energia presente na protoestrela, devido à sua temperatura e à sua densidade, o hidrogênio molecular, que era encontrado na nuvem formadora da estrela, ele é dissociado simplesmente em hidrogênio, que é o principal constituinte das estrelas. É neste mesmo disco que também o local onde vão possivelmente ocorrer a formação de planetas e de asteroides. Mas este é um assunto da outra aula, da aula 6, que se vocês se interessarem, vocês podem encontrá-la aqui mesmo no canal do YouTube do curso. Nesta mesma fase, ocorre o aparecimento dos jatos bipolares. Os jatos bipolares eles surgem devido ao material que cai neste núcleo por cima, devido a um forte campo magnético dessa protoestrela. Este material que cai por cima e por baixo dessa protoestrela, ele é expelido violentamente e vai formando esses jatos que também são visíveis. A eles nós damos o nome de jatos bipolares. Após muitos anos, essa protoestrela ela continuou agregando matéria a si através da força gravitacional e comprimindo, que fez com que cada vez mais essa protoestrela se torne um objeto mais massivo e mais quente. Quando a temperatura do núcleo dessa protoestrela chega a aproximadamente 10 milhões de Kelvin, já é um ambiente favorável à realização das reações de fusão nuclear. Então, quando a protoestrela agrega matéria suficiente para levar a sua temperatura a 10 milhões de Kelvin, a fusão nuclear já começa a acontecer nessa protoestrela. Então, o hidrogênio que a constitui já pode começar a ser fundido em hélio. A partir deste momento, a gente já pode dizer que uma estrela nasceu, porque é isso que caracteriza uma estrela, a fusão nuclear do hidrogênio em hélio. Se essa protoestrela só conseguiu agregar cerca de 0,072 massas solares, essa temperatura de 10 milhões de Kelvin, ela nunca vai conseguir ser atingida por essa protoestrela. Então, ela não vai conseguir realizar a fusão nuclear de hidrogênio em hélio. Isso vai fazer com que ela se torne uma anã marrom. Em contrapartida, se a massa que essa protoestrela conseguiu agregar for superior a 150 massas solares, a reação de fusão nuclear ela vai acontecer antes mesmo dessa estrela ser formada. Então, vai meio que explodir essa protoestrela, não originando uma estrela. Então, se a massa dessa protoestrela for superior a 150 massas solares, a estrela ela não vai nascer. Bom, aqui nós temos um
um esqueminha com o tempo necessário, o tempo médio, porque isso vai variar muito, para o nascimento de uma estrela. Então a gente parte lá da nuvem molecular, ela começa a se colapsar, o disco de criação ao seu redor e os jatos bipolares até a formação em si da estrela. A gente pode perceber que é um processo que leva muito tempo para acontecer, só que isso vai variar devido a diversos fatores. Outra coisa fantástica de se observar no processo de formação das estrelas é a variação térmica deste processo, porque a gente sai de uma nuvem molecular onde a sua temperatura média é de menos 250 graus Celsius, ou seja, muito próximo ao zero absoluto, e ao final deste processo a gente vai ter a protoestrela ali a temperaturas de 10 milhões de Kelvin. Então é fantástico ver como ocorre essa variação de temperatura no processo de nascimento, no processo de formação estelar. Bom, e como essas estrelas vão morrer? Bilhões e bilhões de anos após o seu nascimento, elas vão morrer, porque como vocês já sabem, essa estrela vai depender do seu próprio material para gerar a sua energia necessária para a sua sobrevivência. Então, a morte dessa estrela também vai estar muito ligada à massa dela, à quantidade de material que ela tem para queimar. Porém, esse é um assunto da próxima aula. Eu só quis dar uma pincelada nele aqui para convidar vocês a assistir a próxima aula para a gente ver o decorrer da vida dessa estrela que acabou de nascer nessa aula, as fases da vida dessa estrela que acabou de nascer. Aqui tem algumas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa aula. Vocês podem acessá-las no blog do curso. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje nesta aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações para vocês de uma forma clara e simples. Não se esqueçam de confirmar a presença nessa aula, o link já está aqui na descrição. E também não se esqueçam de responder o teste, lembrando que o teste ele não é obrigatório e ele é anônimo, mas seria legal que vocês respondessem ele para a gente do curso saber se vocês estão conseguindo compreender, se vocês estão conseguindo captar as informações que a gente está tentando passar através deste curso para vocês. Os links já estão aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo, após o encerramento dessa estreia, ele vai ficar disponível no canal do curso. Então, se vocês não conseguirem confirmar a presença e responder o teste agora, vocês podem acessar esse vídeo novamente no canal do grupo. Rapidamente ele já vai estar disponível no canal. Bom, por hoje é só. Então, eu agradeço a atenção de todos. Abraços e até semana que vem.